Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e assim poder ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra, essa palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Nós lemos em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A expressão Emanuel é uma ponte entre a promessa profética e a realidade da encarnação. Em Mateus 1:23, o evangelista resgata a profecia de Isaías para confirmar que o nascimento de Jesus não era apenas um evento biológico extraordinário, mas o cumprimento do plano de Deus, de ser um Deus presente na vida de todos nós. Antes de Cristo, a percepção da presença de Deus era frequentemente mediada por rituais, lugares específicos de adoração, lugares que impunham reverência e algumas vezes até medo. Ao receber o nome Emanuel, Jesus rompe com essa barreira. O Criador do universo não está mais apenas acima de nós, ele decide estar conosco. Isso significa que nenhuma situação precisa ser atravessada, nenhuma situação precisa ser vivida de forma solitária. Deus não nos deu apenas um manual de regras ou uma filosofia de vida para ser observada. Ele nos deu a si mesmo e se fez presente na nossa vida cotidiana, na nossa vida com seus cansaços, com suas fomes, com suas crises, decepções e afetos. Ali Deus se faz presente, Ele é o Deus Emanuel. Então chamar Jesus de Emanuel é reconhecer que a vida cristã não é uma busca por um Deus distante, mas um caminhar em amizade com alguém que já está aqui. A presença de Deus não é um prêmio para os perfeitos, mas é um presente para aqueles que reconhecem a sua necessidade dele. Quero convidar você a me acompanhar numa palavra de oração. Senhor, obrigado porque Tu és esse Deus Emanuel. Obrigado pela Tua presença na minha vida, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque não precisamos atravessar os vales sombrios da vida sozinhos. Mas como diz o Salmo 23, ali o Senhor se faz presente, como bom pastor, com o seu avar e o seu cajado nos conduzem. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. E clamo, Senhor, por Tua misericórdia e por Teu perdão, porque muitas vezes nós ignoramos esta presença. Nós desprezamos essa presença. Ó Deus, tem misericórdia de nós, é o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Na carta de Tito, capítulo 3, os versículos 4 e 5, está escrito: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Trago boas notícias de paz e alegria.
Vivemos em um mundo cada vez mais confuso. As manchetes nos bombardeiam com notícias de guerras, violência e instabilidade. Conflitos no Oriente Médio, guerra na Ucrânia, tensões geopolíticas e até mesmo as angústias pessoais que nos alcançam no dia a dia, como preocupações com nossa saúde, com a família, com o futuro. E o medo parece estar constantemente presente em muitos corações. E muitos de nós nos sentimos sobrecarregados por todas essas realidades. Mas, graças a Deus, há uma mensagem transformadora que corta essa escuridão como um raio de luz. Jesus quer ser a nossa paz. Não uma paz superficial, passageira, que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma paz profunda, eterna, que vem do coração de Deus. Hoje, o meu desafio é para que você possa deixar essa paz que excede a compreensão humana envolver a sua mente, envolver o seu coração. E para isso nós vamos olhar para dois textos bíblicos, Colossenses capítulo 1 e Lucas capítulo 2. Esses dois textos nos mostram que a paz de Deus não é apenas para nós, mas que Ele nos chama também para anunciá-lo como o Shalom de Deus, como a paz de Deus para o mundo. Shalom é uma palavra hebraica que anuncia uma paz que vai além da ausência de conflito. Shalom significa vida plena, harmonia restaurada, bem-estar completo em todos os aspectos da vida, seja no aspecto relacional, espiritual, emocional ou social. Deus, então, nos convida a sermos portadores dessa paz para um mundo sedento por ela. Então vamos começar com o texto de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo para uma igreja em meio a desafios culturais e espirituais bastante intensos. Ali diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Paulo nos apresenta nesse texto a fonte da paz que toda pessoa deseja encontrar na sua vida. O texto inicia falando sobre a plenitude de Deus em Cristo. Toda a essência de Deus, seu amor, sua justiça, sua misericórdia, sua sabedoria, o seu poder, habita em Jesus. Isso significa que a paz que nós encontramos em Cristo não é uma paz parcial, superficial, mas uma paz completa. Por que é completa? Porque ela vem da própria natureza de Deus. Num mundo confuso, onde as divisões nos separam, guerras entre nações, brigas em famílias, inimizades pessoais, Cristo é o grande reconciliador. Ele não apenas reprova ou condena todo tipo de conflito, ele reconcilia as pessoas com Deus e também umas com as outras. Então pense nisso. Antes de Cristo, éramos inimigos de Deus por causa do pecado. O texto diz a nossa disposição interior e mau procedimento. Mas, essa disposição interior e mau procedimento nos impossibilitavam ter paz. Isso gerava angústia interna, culpa e medo da condenação, mas pela cruz, Jesus derramou o seu sangue para estabelecer a paz. Essa paz que restaura o nosso relacionamento com Deus, nos tornando santos, sem culpa e livres de acusação. Não é uma paz que ignora o caos no mundo, mas uma paz que nos proporciona um lugar de segurança, um lugar de cuidado, um lugar de amor. Jesus, que é a plenitude de Deus, nos assegura que nós estamos salvos pela sua graça e por isso nós estamos em paz com Deus. Imagine um casamento em crise,
onde os cônjuges estão distantes, em pé de guerra, cheios de mágoas, como se um grande abismo tivesse se instalado entre eles. Então vem um mediador, e esse mediador assume a culpa, tanto do homem quanto da mulher. Ele então libera perdão e reconstrói a ponte que une este homem e esta mulher. Bom, Jesus faz isso por nós. Jesus faz isso entre nós e Deus. E não só conosco. Ele oferece isso para todas as pessoas, para todas as coisas que existem na terra e nos céus. Isso inclui a criação, que geme sobre o pecado, as relações humanas quebradas e até mesmo o universo. Em um mundo então de violência, a reconciliação que Jesus nos oferece nos dá uma paz que transcende as circunstâncias. Como Paulo diz em Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esse privilégio, então, essa graça concedida a cada um de nós, também nos convida a uma tarefa. Deus nos chama a anunciar esta paz. Na medida em que visualizamos e percebemos diariamente como a falta de paz causa angústias profundas, depressão, ansiedade, isolamento em tantas pessoas, como é que nós vamos poder ficar indiferentes? Nós precisamos anunciar, viver, proclamar essa paz. Então a cruz não é só um caminho para a minha própria salvação, é o caminho para uma paz que restaura toda a humanidade. Como igreja, nós somos chamados a sermos embaixadores dessa reconciliação. Em vez de absorver o medo das manchetes e ficarmos paralisados em nossas trincheiras, nós precisamos proclamar: Cristo reconcilia tudo pela cruz. Além de proclamar, podemos também ser agentes efetivos dessa paz, promovendo essa paz entre as pessoas. Como o caos do mundo tem roubado sua paz hoje? Como é que Jesus pode restaurar isso na sua vida? Pense nisso. Agora voltemos ao nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2. Esse texto nos apresenta a paz sendo anunciada em meio ao medo. Escutem o que diz o texto. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E os pastores então voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Que cena espetacular! Pastores comuns, homens marginalizados pela sociedade da época, vigiando e cuidando das suas ovelhas à noite, um ambiente de profunda vulnerabilidade no mundo romano violento e opressor. E é nesse ambiente que de repente anjos aparecem de forma gloriosa, causando um grande medo inicialmente, mas o anjo diz: não tenham medo. As primeiras palavras de paz em meio ao caos ali aparecem. O nascimento de Jesus é boas novas de grande alegria para todo o povo, não só para as elites religiosas, mas para todos, a começar por aqueles pastores humildes. E o coro angelical então proclama: paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Esta paz é o Shalom de Deus. Essa paz ligada à graça de Deus. Não é paz universal, automática, mas para aqueles que recebem o favor, os que acolhem o Salvador. Os pastores, então, não ficam paralisados, inicialmente com medo, mas depois eles vão ver
vão ver, procurar, né, desvendar com seus próprios olhos, né, o que estava sendo anunciado, e contam então a todos, voltam glorificando a Deus. E eles então se tornam os primeiros proclamadores, né, vamos dizer assim. Encontram ali o bebê na manjedoura, um sinal humilde, né, de que a paz não vem através de palácios e estruturas de poder, mas a paz vem em simplicidade a partir da pessoa de Jesus. Então, em Colossenses, nós vemos algo muito importante. Em Colossenses, nós vemos a cruz como o meio da reconciliação. Em Lucas, nós vemos o nascimento de Jesus como o início dessa missão. O profeta Isaías já havia anunciado que Jesus é o príncipe da paz. Bem, o nascimento de Jesus, então, inaugura esse shalom que culmina na cruz. Não encontramos a paz de Deus apenas na cena bucólica do menino Jesus deitado na manjedoura, mas nós encontramos a paz de Deus na amarga cruz, onde Jesus derrama o seu sangue. Neste mundo de guerras e violência nas manchetes, nós somos chamados a anunciar essa paz. Não podemos guardar apenas para nós. Precisamos contar para todos, como os pastores fizeram, e todos então ficaram admirados. Imagine só se cada um de nós anunciarmos a paz de Deus em nossos aconselhamentos pastorais, em nossas conversas cotidianas, em nossos relacionamentos familiares ou até mesmo nas redes sociais. Ao invés de ficar promovendo discórdia ou então ficarmos confortavelmente indiferentes ao que está acontecendo ao nosso redor, nós efetivamente proclamarmos a paz e sermos agentes da paz. Já imaginou isso? A paz de Cristo, ela cura angústias profundas, ela restaura mentes e corações feridos, ela aproxima pessoas, mas principalmente a paz nos aproxima de Deus e do seu amor. Mas ela exige ação. Vá como os pastores, procure Jesus. Não em presépios estilizados pela cultura contemporânea, mas na sua palavra, registrada nas Escrituras, e proclame essa paz, anuncie essa paz de Deus. Então, meu convite para você hoje é, em primeiro lugar, receba esta paz na sua vida. Se o medo ou a culpa o separa ou distancia de Deus, vá até a cruz. Aceite o sacrifício que Jesus fez em seu lugar e receba o perdão e a salvação eterna de Deus. Você não precisa continuar vivendo distante ou vivendo como inimigo de Deus. E se você conhece e tem desfrutado dessa paz, vai como os pastores, glorificando a Deus e anunciando a sua paz às pessoas da sua casa, do seu trabalho, da sua vizinhança. Esta paz que restaura relacionamentos, que cura angústias, que transforma realidades, que nós, como comunidade, possamos ser cada vez mais esse farol da paz. Esse farol, esse sinal, essa luz da paz de Deus em meio ao caos que vive o nosso mundo. Que sejamos, assim, agentes da paz, mas que, mais do que tudo, a paz de Deus possa preencher o teu e o meu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és o príncipe da paz. Obrigado porque o Senhor promoveu a paz entre mim e Deus, entre nós e Deus. Obrigado, Senhor, pela paz que podemos ter em nosso coração. E assim, Senhor, nos faz agentes dessa paz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Compartilho com você alguns convites. Primeiro, se você quer receber mais informações sobre a Luterana Floripa, funcionamento, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aí na sua tela, mas principalmente escaneie esse QR Code e faça parte do nosso grupo de comunicações. Convite bem especial, no próximo dia 24 de dezembro, véspera de Natal, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus em comunidade às 18 horas no Templo da Luterana Floripa. Venha participar desse momento especial.
Peço que você também observe os horários de atendimento da Secretaria da Comunidade nos próximos meses, né? Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro tem aí horários especiais, observe aí, né? Está detalhado na sua tela. A partir do dia 4 de janeiro, os cultos serão apenas às 9 e às 20 horas, né? Nós não teremos culto às 11, já não estamos tendo nesse momento, mas às 9 e às 20. E durante esse período também haverá plantão do Ministério Infantil somente nos cultos da noite. E você também é convidado, né, para contribuir com a nossa comunidade, orando, se envolvendo, servindo, mas também ofertando financeiramente. E se esse for o seu desejo, oferte por meio da chave Pix, que está também aparecendo aqui na tela, né? Nossa gratidão a todos que já têm contribuído de alguma maneira, ofertado, né? A tua participação é muito importante. E se você precisa de mais informações, entre também em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Fique na paz e na bênção de Deus. Uma abençoada semana.